Segunda Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vida. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que, antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volve-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrarei de ti e a esta cidade da mão do rei da Síria. E eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E Isaías disse: Toma uma pasta de figo, e eles a tomaram e a colocaram sobre a inflamação, e ele se recuperou. E Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que eu subirei à casa do Senhor ao terceiro dia? E Isaías disse: Esse sinal tu terás do Senhor, de que o Senhor fará a coisa que falou. A sombra avançará 10 graus, ou retrocederá 10 graus? E Ezequias respondeu: É pouca coisa que a sombra desça 10 graus. Não, mas que a sombra retorne 10 graus. E Isaías, o profeta, clamou ao Senhor, e ele trouxe a sombra 10 graus para trás, pelos quais ele havia descido no mostrador de Acás. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo. E Ezequias atentou a eles e mostrou-lhes toda a casa das suas coisas preciosas, a prata e o ouro e as especiarias e os ungüentos preciosos e toda a casa das armas e tudo o que foi achado nos seus tesouros. Não houve nada na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não tenha lhes mostrado. Então veio Isaías o profeta até o rei Ezequias e lhe disse: O que disseram estes homens, e de onde vieram eles a ti? Ezequias disse: Eles vieram de uma terra longínqua, de Babilônia. E ele disse: O que eles viram na tua casa? E Ezequias respondeu: Todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. E Isaías disse a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo o que estiver na tua casa e aquilo que os teus pais tiverem acumulado até este dia será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E dos teus filhos que sairão de ti, os quais tu gerarás, eles levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: Se a palavra e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? E o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como ele abriu um tanque e um canal e trouxe água para dentro da cidade, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Efzibá, e ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, havia destruído, e ergueu altares para Baal, e fez um bosque, como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu, e os serviu. E ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor disse: Em Jerusalém colocarei o meu nome. E ele edificou altares para todo o exército,
do céu nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez o seu filho passar pelo fogo, e observou tempos, e usou encantamentos, e lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida do bosque que tinha feito, na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para todo sempre. Tampouco farei com que os pés de Israel se movam novamente para além da terra que eu dei aos seus pais, apenas que eles observem para fazer de acordo com tudo o que lhes tenho ordenado e segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Porém, eles não atentaram, e Manassés lhes seduziu a fazerem mais mal do que faziam as nações, as quais o Senhor destruiu antes diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou pelos seus servos, os profetas, dizendo: como Manassés, rei de Judá, tem cometido essas abominações, e tem agido iniquamente acima de tudo o que fizeram os amoreus, os quais estavam antes dele, e também tem feito Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que estou trazendo tal maldade sobre Jerusalém e Judá, para que todo aquele que ouça sobre isso, ambos os seus ouvidos estremecerão. E eu estenderei sobre Jerusalém a linha de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e eu esfregarei Jerusalém como um homem esfrega um prato, esfregando-o e virando-o de cabeça para baixo. E eu abandonarei o remanescente da minha herança e os entregarei na mão dos seus inimigos. E eles se tornarão presa e despojo para todos os seus inimigos, porque tem feito aquilo que era mal à minha vista, e me provocado a ira desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até este dia. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado, com o qual fez pecar Judá aquilo que era mal à vista do Senhor. Ora, o restante dos atos de Manassés e tudo o que ele fez, e os pecados que cometeu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, o seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 2 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Messulemete, a filha de Arrus de Jotbá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como seu pai Manassés fez. E ele andou em todo o caminho que o seu pai andou, e serviu os ídolos que o seu pai serviu, e os adorou. E ele abandonou o Senhor Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei na sua própria casa. E o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon. E o povo da terra fez Josias, seu filho, rei no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Amon, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E ele foi sepultado no seu sepulcro, no jardim de Uzá, e Josias, o seu filho, reinou no seu lugar. Capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jedida, a filha de Adaías de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou para a direita nem para a esquerda. E sucedeu no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, a qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles a entreguem na mão dos executadores da obra, que têm a supervisão da casa do Senhor, e que estes a deem aos executores da obra, a qual está na casa do Senhor, para restaurar as fendas da casa, e aos carpinteiros, e construtores, e pedreiros, e para comprar madeira e pedra talhada,
para repararem a casa. Todavia, não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. Euquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra e disse: os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa e o entregaram na mão daqueles que executam a obra que tem a supervisão da casa do Senhor. E Safã, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou-me a mim um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. E o rei ordenou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, o filho de Safã, e Aquibor, o filho de Micaías, e Safã, o escriba, e Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que está achado. Porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós, porque os nossos pais não atentaram às palavras deste livro para fazerem segundo tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. Assim, Ilquias, o sacerdote, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram até Ulda, a profetisa, a esposa de Salom, o filho de Tocate, o filho de Arás, protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém na sua segunda parte, e eles conversaram com ela. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira e com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será acesa contra este lugar e não será extinta. Porém, ao rei de Judá, o qual vos enviou para consultar o Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Não tocante às palavras que tenho ouvido? Como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, de que eles se tornariam uma desolação e uma maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que, por isso, eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhida à tua sepultura em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre este lugar. E eles trouxeram de volta a palavra